Fala pessoal, olha só, olha onde é que eu estou. Hoje eu vim conhecer o empreendimento residencial que está dentro do Fundo Imobiliário Canuma, o CCME. Sempre que eu posso, eu venho conhecer os empreendimentos imobiliários dos fundos. Isso permite com que você tenha uma ideia melhor, concretize melhor o que você está vendo lá no papel. E esse empreendimento aqui é o Casa. O Casa, ele é um empreendimento residencial voltado para o que nós chamamos de long stay. Tá? O que é o long stay? Um aluguel de longa duração. Nós temos poucos fundos imobiliários residenciais hoje no Brasil. Então nós temos um da Rio Bravo, um da Vex, um da JFL, e nós temos esse fundo imobiliário, o Canuma, que é um hedge fund, que acaba explorando também. Eles compraram um prédio inteiro e aí ele acaba explorando. Então, dois desses fundos alugam short stay, dois desses fundos alugam long stay. E um deles é o Casa. O outro é o JFLL. O JFLL ele tem uma característica em que são empreendimentos de mais alto padrão. Você tem muito serviço, um aluguel muito caro. O legal aqui do Casa é que é um empreendimento, não que ele seja de baixo padrão, mas ele não oferece uma série de serviços, ok? E ele fica no ladinho do aeroporto de Congonhas. Então, vocês estão vendo o avião passar. Então, vamos lá. E aí ele não oferece um monte de serviço. Então é um aluguel normal. Você vem aqui, você aluga um apartamento. Claro, é um apartamento pequeno. Então, ó, eu tô aqui dentro do apartamento, a cama tá toda bagunçada. Então, ele é um estúdio, né? O legal é que ele, assim, ele tem uma sacadinha. E E ele acaba alugando esse apartamento na faixa de 2.800, 3.000 reais, o que fica um valor muito bom. E é muito legal, tá? Porque ele fica pertinho do INSPER, que curiosamente está dentro do FCFL, mas ele fica bem pertinho mesmo, você consegue ir a pé e fica muito perto da Faria Lima, dá mais ou menos uns 800 metros do comecinho da Faria Lima. Então ele fica extremamente bem localizado aqui, o que acaba sendo um grande diferencial dele. Acho que os pontos legais que eu vi aqui, bem, o quarto é bem bacana para quem quer fazer realmente o long stay. Poxa, estou estudando, eu tenho tudo que eu preciso aqui dentro. Quem aluga já tem tudo que é necessário. Você tem internet, você tem água, você tem condomínio, você tem tudo incluso ali, né? Claro, você vai ter que pagar o aluguel mais uma taxa de condomínio. No final das contas vai sair mais ou menos uns 4.000 reais. Mas de tudo que nós temos aqui em São Paulo, até que fica num preço bem interessante. Diferente, por exemplo, do JFLL, que já são empreendimentos que você vai pagar em torno de 20.000 reais, um aluguel num apartamento de 3 quartos, uns 8.000 reais num apartamento de estúdio, 7.000 reais. Então, o legal do Casa é que você consegue ter aquela ideia de quem quer ter um imóvel residencial para alugar, você tem aqui no Casa. E aí, por que eu estou aqui? Bem, eu vou para um evento da Redding, chamado de Redding Day, uma oportunidade que você tem sempre para conhecer mais pessoas, trocar informações e assistir até mesmo algumas palestras. Mas, e aí eu tinha que me hospedar, evidentemente, em algum lugar. Normalmente eu fico em hotel. Eu disse, poxa, deixa eu alugar lá casa, porque eu não conheço casa ainda. E aí eles têm algumas unidades que eles disponibilizam porque nós chamamos de short stay, que é o meu caso. Só vim e fiquei um dia, ok? E aí, vou dizer para vocês, é horrível? É horrível não, é ruim, tá? Então assim, para long stay é bem legal. E aí, por que eu gosto de conhecer? Show? O avião passar? Por que eu gosto de conhecer? Porque você acaba conseguindo não só formular opinião sobre aquele empreendimento, mas ter mais conhecimento sobre o mercado. Como é um empreendimento de long stay, você não tem serviços de short stay, então você não tem uma pessoa para te dar suporte na portaria. Se você tiver algum problema, você vai ter que resolver com um operador, né, pelo WhatsApp, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu cheguei aqui, era por volta das 10h11, porque meu voo tinha atrasado 2 horas. Perfeito, dei minha identidade, entrei, fui pro quarto. Quando eu chego no quarto, sorte a minha que chega uma moça junto. Eu olhei para ela, eu disse, tem alguma coisa errada, né? E ela estava no mesmo quarto que eu. Eu digo sorte porque ela já estava instalada no quarto, já tinha alguns dias. Então, imagina se eu passo a chave e a moça está lá dentro. Não estava, ela entrou comigo, aí conversando, vi que ela estava lá no quarto, ela abriu a porta, vi as coisas dela lá dentro, voltei
e levaram meia hora para resolver. Por quê? Tinha que resolver pelo WhatsApp para ver o que estava acontecendo. Tem um vigilante, um porteiro, não sei o que tem direito ali, e aí ele resolveu. É isso. Beleza, resolveram, acharam outro quarto, me deram a chave. Se não tivesse, imagina um problemão, vim para o quarto. Mas assim, o que acaba acontecendo? Você não tem a estrutura. Então, estou num quarto em que não tem nenhuma coberta. Se eu tivesse precisado de uma coberta, por exemplo, eu queria ligar o ar-condicionado, tinha uma segunda pessoa comigo, por exemplo, a minha esposa, que vai sentir um pouco mais de frio, precisava de uma coberta, não tem para quem pedir, não tem o que fazer. E aí fica até um pouco assim de compreensão. Um empreendimento que é short stay, ele tem que ser short stay. Um empreendimento que é long stay, ele tem que ser long stay, porque vai ser muito difícil ele conseguir estruturar o long stay para ser short stay. Aí o que fica, né? Esse tipo de short stay, ele não concorre com o hotel, que é sempre a grande dúvida das pessoas. Será que os short stay concorrem com o hotel? Eu acredito que não. Tá? Realmente o objetivo desse tipo de short stay, em que você não tem muito serviço, que é o caso desse, é o caso do VCRR, eles são empreendimentos para quê? Para você alugar e ficar uma semana inteira, 2 semanas. Porque às vezes é chato quando você tem que vir para São Paulo, deixa eu me levantar aqui, e você tem que ficar num hotel, poxa, você não tem nenhum tipo de estrutura. Olha ali, ó. Ali eu tenho a estrutura de uma cozinha, tenho os talheres, tudo mais. Aqui, acho que a Canuma de repente falhou um pouco na estruturação do que oferecer, do que não oferecer para o hóspede. E, curiosamente, hoje eu tenho uma reunião com o gestor do fundo. Então, eu vou para o Heading Day. Do Heading Day, eu vou fazer a reunião com o fundo. Com o gestor do fundo, o Marcelo. E até vou comentar um pouco com ele sobre a minha experiência aqui. Mas, de um modo geral, o empreendimento é bem bacana, principalmente para o long stay. Eu vou descer agora, que eu vou para o evento, e eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês do empreendimento em si, porque eu achei muito legal. Que além de você ter o quarto, eles conseguiram criar um coworking, eles têm um pequeno mini mercado de self-service, eles têm um lounge, e tudo isso é bem legal para o tipo de empreendimento que oferece. Porque como você está muito perto do INSPER, né, você acaba tendo essa vantagem de ter muito estudante. Poxa, e aí eles querem ter um local para estudar, eles têm um lounge lá, se eles quiserem ler alguma coisa, ver um futebol, tomar uma cerveja, ao mesmo tempo eles têm um mercadinho para poder fazer tudo o que eles precisam. Então é bem bacana. Fica comigo, vou fazer um corte e levo vocês lá para o próximo vídeo. Aí assim, ó, como eu contava para vocês, ele é um empreendimento que ele acaba sendo bem descolado. Ó. Ele tem uma espécie de um lounge no lado de fora. E aí você dá mais uns passos, você já entra aqui numa espécie de um lounge interno. Vou mostrar bem aqui para vocês, ó. Ele acaba sendo bem descolado, o que facilita muitas vezes a locação. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Tem uma mesinha de sinuca, uma mesinha de pebolim, uma TV ali para assistir uns jogos. Por que isso é tão importante? Porque você acaba conseguindo facilitar a atração de novos inquilinos. E esse é o grande diferencial de um fundo imobiliário. Você consegue ter esse tipo de empreendimento. O fundo imobiliário é dono do prédio todo, então ele consegue fazer até algumas adaptações para você alugar melhor. Se você é dono só de um imóvel residencial, você não consegue fazer isso. E aí, às vezes, o seu imóvel não está alugando bem, você não consegue fazer essas mudanças. E olha que interessante. Você tem aqui um coworking. A galera quer trabalhar aqui, o pessoal que se hospeda aqui, ó, acaba tendo ali um coworking. Depois você tem aqui o que eu falei para vocês, ó, de um restaurante, de um mini mercadinho. Deixa eu chegar mais perto aqui para ele. Ó, aqui, ó, você tem uma espécie de um mini mercado, uma espécie não, né? É um mini mercado. Você entra aqui e vê o que você quer se servir. Isso aqui até conversando com o Felipe, que é quem toca o dia a dia do fundo, ele disse, ó, isso aqui foi uma ideia nossa, nós fomos lá, botamos, poxa, o pessoal não precisa sair, o pessoal chega aqui, pega o que precisa, nós ganhamos um aluguel com o mini mercadinho. Então veja, esse é o grande diferencial de um fundo imobiliário. Se você tem só um imóvel residencial, você não consegue fazer isso aqui. E aqui eles conseguem explorar bem esse setor. E aqui, ó, tem uma academiazinha também, academia bem legal. Não vou filmar ali o outro lado porque tem um pessoal malhando, para não pegar o pessoal. Mas, novamente, é realmente o grande diferencial desse tipo de empreendimento. Você conseguir oferecer todo esse tipo de serviço, incluso num valor de aluguel relativamente bom para São Paulo,
e perto de tudo. Então, realmente é um empreendimento muito bacana. Fiquei um pouco na dúvida se faz sentido você ter long stay com short stay, tendo em vista a dificuldade que se tem de fazer o short stay. E até me mostrou como é desafiador fazer short stay sem todos os serviços que o JFLL possui. Espero que vocês tenham gostado, conhecendo um pouco mais de um imóvel, de um fundo imobiliário, um pouco mais de uma característica aí de um fundo imobiliário que é o de residencial. E aí, se vocês quiserem conhecer mais fundos imobiliários quando eu estiver aqui por São Paulo, não deixa de seguir aqui o canal para vocês poderem conhecer um pouquinho mais. E aí depois eu trago toda a cobertura para vocês do Hedging Day.